Boa noite. Ei, chegou Dolores. Opa. Você for capaz de soltar a sua voz no ar, como prece de criança. Então, começar, todos vão te acompanhar. Olá! Esse tema é muito lindo, né? Eu tô aqui na expectativa. Ele é muito lindo mesmo. Não, o tema da música que eu tô dizendo. Ah, o tema da música! Ah, esse é muito bonito mesmo. É lindo. É muito bonito, é. Escutando música enquanto as pessoas vão entrando. Tá frio aí, Dolores? É. Tá bem frio aqui em cima. E aí em cima? Tá também. Você tá mais alto que eu, um pouquinho, né? Minha casa é bem alta, mas Campos ainda é mais, né? Um pouco mais alta, é. E agora começa pra mim as crises de rinite, né? Todo casaco que eu tiro do guarda-roupa tá com cheiro de... Ai. Eu não tenho colinha, eu tenho um pedacinho de papel aqui pro nariz. Somos duas. Oi, Tati, boa noite. A minha filhota Juju também, do Amor Criativo, do Amor Crochê Criativo, tá aí também, minha filha. Tá aí também? Olha, eu tô adorando essas nossas lives, viu? Ela é minha consultora para Instagram. Olha lá, ó. Aí, ó. Ela é jornalista, ela está com o crochê criativo aí, que é um dos trabalhos dela, mas ela é jornalista também. Entendi. E sabe que a nossa geração é de jornalistas que não lidam tão bem com as redes sociais, né? Então tem que pegar os novos. A gente nasceu antes um pouco disso, né? Pouca coisa. Pouca coisa. Bom, eu vou começar falando que eu falo todas as vezes, que essas lives, essa jornada teve eu me inspirei na Maria Gorjão por conta do 2º Congresso de Consciência Sistêmica que vai acontecer lá em Portugal em julho, 2, 3 e 4 de julho, e que por conta do movimento do Congresso eu acabei me tornando embaixadora desse Congresso, que é uma divulgadora do Congresso, né? E vendo o empenho da Maria Gorjão em divulgar a consciência sistêmica de um jeito amplo, claro, porque ela tem essa possibilidade, né, de atingir um número muito maior de pessoas, eu fiquei pensando que a gente podia fazer isso aqui no pequeno, né, entre nós. E eu estou muito feliz porque eu estou achando que o objetivo está sendo... feito de forma muito, muito excelente, né? A gente tem... Não, tá excelente mesmo, tá excelente mesmo, assim, é aquilo que eu te falei no primeiro dia, assim, essa energia de tocar as coisas, de juntar as pessoas, de levantar os projetos, a gente precisa muito disso, né? Porque, e ainda por cima nesses tempos, né? E que todo mundo está intocado dentro de casa, né? E vivendo sobre pressão, sobre uma situação não muito confortável, aliás, nada confortável. Nem um pouco confortável. Nem um pouco confortável. Pessoas em grandes sofrimentos. Oi, Cecília, boa noite. Cecília falou comigo na terça-feira. A da Cecília eu tive a oportunidade de assistir. Infelizmente, a da Geisa não, porque eu estava em atendimento, mas a Cecília eu assisti sim. Gostei muito da live, estava ótimo. Ótimo. Aí, as pessoas estão entrando, então,
Para quem não estava aqui no primeiro dia, Dolores, por favor, se apresente. Bom, o que eu posso dizer? Eu sou psicóloga clínica, mas, resumidamente, o que eu posso dizer é que a constelação me trouxe de volta para a psicologia, porque eu comecei uma trajetória, comecei a cursar psicologia, daí eu já trabalhava com jornalismo, o jornalismo acabou bancando a minha vida mesmo, né, profissionalmente e tal, mas a psicologia ficou em algum lugar ali, né? E eu querendo, era meu interesse maior era a psicologia, e quando eu conheci a constelação familiar, eu fiquei muito impressionada com o poder do campo, com a brevidade que ela era capaz de fazer uma inserção terapêutica e realmente modificar alguma coisa. E é exatamente na primeira vez que eu assisti uma constelação, eu perguntei para a consteladora, aonde eu aprendo a fazer isso? E aí ela me disse assim, tem uma formação em São Paulo, eu estava em Brasília, ela me disse, São Paulo tem a formação, e eu fui atrás, e eram os alemães que vinham, um casal de alemães, o Lorenz e a Marlis, do Instituto de Munique, e eles davam a formação e eu imediatamente comecei a fazer, em 2006. Parei por um tempo breve, eu tive que parar por questões econômicas mesmo, era em euro, né? Então, nem fale. cada módulo era em euro. E aí era uma vontade grande de fazer. E aí eu parei um pouquinho e acabei terminando mesmo, concluindo a formação em 2011. Entre 2006 e 2011, muito participei de constelações, que é o que eu acho que me deu mais força, mais compreensão e mais entendimento, porque a gente sabe, né, que quando a gente vivencia o campo, aí a gente consegue entender melhor do que os consteladores estão falando. Né? Eu tenho feito constelações no Zoom, né, pelo menos uma vez por mês, então as pessoas têm tido a oportunidade de experienciar de uma forma mais prática, porque não é assim, eu vou marcar e daí eu vou naquele lugar que vai acontecer uma constelação, aí 1000 coisas acontecem nesse caminho e a pessoa não vai. Mas no Zoom, vou dar uma olhada, ver como é que é, né? Tipo curiosidade mesmo. Eu adoro a curiosidade, porque é ela que nos abre 1000 portas na vida. Então vá lá por curiosidade mesmo, entre na constelação. E se você for escolhido para representar, você vai entender como que o processo se dá. Né? A Ana Cláudia, a mágica do tapetinho. A mágica, eu falei do tapetinho ontem também, antes de ontem, um dia desse. A Dolores falou do tapetinho, vou usar agora, assim, pisa lá no tapetinho pra você ver como é que é. Pisa no tapetinho que você vai entender o que eu tô falando. A Ana Cláudia está acompanhando, ela chegou aqui agora e ela está acompanhando a gente desde segunda-feira e está super encantada e quer participar da constelação desse sábado. A Ana entrou em contato comigo, a Sumitra também. Então, ótimo. eu já resolvi também, conversei com a minha assessora para assuntos do Instagram, Júlia, e ela disse, não mãe, coloca o link do Meet na bio e o pessoal pode entrar. Então é isso que eu vou fazer no sábado, vou colocar lá o link e as pessoas podem acessar, porque a participação é gratuita. Eu quero mais que as pessoas participem, entendam a lógica, entendam um pouco do Bert e que isso possa mudar suas vidas, independente de fazer constelação ou não, né? É isso que a gente quer, que as pessoas saibam o seu lugar no mundo. Eu tenho feito 2 vezes por mês um encontro pelo Zoom também. Independente de termos ou não constelação, eu faço sempre uma meditação, eu falo um pouquinho sobre algum tema, também faço isso de forma gratuita, porque eu acho que todos nós precisamos, de alguma forma, conhecer um pouco essa filosofia e vivenciar ela de alguma maneira, né? Então, porque a gente compreendendo a lógica do Bert, né? A gente consegue fazer muita coisa já nós mesmos, né? Constelando. A gente honrar pai e mãe, por exemplo, né? Que é uma coisa bíblica. A gente compreende esse conceito,
a gente avança demais na vida, né? A gente consegue fazer isso de uma forma muito, muito mais lógica, racional, né? Do que ficar nesse conceito, honra teu pai e tua mãe, mas o que exatamente é isso, né? A Bia chegou agora aqui também. A Bia daí. Bia! Oi, querida! Bia linda! Boa noite. Tá ela colocou umas fotos lindas, lindas, lindas. Linda! Essa mulherada tá ficando muito bonita. Tava muito lindona. Tava lindo. As fotos estavam lindas mesmo, Bia. E falando de pai e mãe, a gente entra diretamente no nosso tema, né, Márcia? Relacionamento de casal. Bom, tudo acaba em pai e mãe, né? Tudo. Não tem como. Eu vou fazer uma observação, porque eu escutei uma vez uma consteladora que faz muita coisa online, e ela disse que quando ela começou a constelar, ela de vez em quando tinha lá umas constelações que iam parar no transgeracional, iam lá para uma avó, para uma bisavó, e quando ela pegava isso, ela trazia isso para as redes sociais, né? Porque ela achava que tinha que falar sobre tudo isso também. Mas que esses casos eram mínimos. A grande maioria das constelações chegavam no papai e na mamãe. Ali no papai e na mamãe. E em psicologia a gente também sabe disso, não tem como, né? Famoso casal, famoso casal. Né? A gente sempre chega nisso. E por que a gente chega nisso, né? Porque nós somos originários desse casal, né? Esse momento absolutamente único que é nosso, né? Da concepção desses dois. Que perceba, não tem nada a ver com o papai e mamãe em casa, nos educando, ou aquele pai que assumiu o filho, ou aquela mãe que assumiu o filho. Não, nós estamos falando do momento da concepção. Para que uma pessoa exista, é preciso da concepção. Concebeu significa que um homem e uma mulher tiveram um contato sexual. E daquele contato sexual surgiu uma pessoa. Você. Né? Então você é fruto desses dois caras. A história de cada um não muda em absolutamente nada o fato de que você é fruto deste momento único, mágico, em que a concepção se deu. Né? Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de entender, mas como eu vou amar um cara que me deixou, que não me sustentou, que largou minha mãe, que sei lá o quê? Como eu vou amar uma mãe que sempre me tratou mal? Você ama essa concepção, você ama essa origem, você ama todas as células, todo o DNA, toda a genética, porque está ali em você. Ou então que você vieram não vai deles, se amar, a partir deles, óbvio. né? Mas por óbvio, você não vai se amar, né? Você é esse ser. Você é a representação viva dessa concepção. Se você não ama essa concepção, então você não se ama. Vamos deixar bem claro. Porque o resultado disso é você. Né? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que parar e pensar. Né? Quem sou eu? Eu sou o resultado disso. Né? E em todo o DNA, em toda a genética, tem o quê? Tem o bom e o ruim. Tem as coisas que são ótimas e tem as coisas que não são ótimas. Dá para a gente escolher, pegar uma célula e sair destroçando? Está ali, não dá. Tá ali. Né? Aquilo faz parte de você. Então, é trabalhar com o que temos. Né? É entender que é isso que temos e trabalhar com essas questões. E aí a gente já pode entrar direto o que é e como é. Né? Ele é assim, pronto. Exato. E essa aceitação, não no sentido de aceitar qualquer coisa sem questionar, não, de aceitação do que é. Simplesmente é isso. Né? É isso que eu sou isso. Então, como eu vivo assim, como é isso, o que eu ganhei com isso, que forças são essas que me movem, né? E trabalhar nesse sentido. E não com a negação, que essa realmente não vai te levar a nada.
Uhum. E aí a gente entra diretamente no nosso tema de hoje, que é o relacionamento do casal, porque o casal nada mais é do que um representante dessas origens. Uhum. Quando você casa com uma pessoa, você está casando com o embaixador desse sistema, digamos, né? Você falou embaixadora, eu me lembrei do termo. Mas é como se fosse um embaixador desse sistema. Eu trago aqui todo o meu sistema dentro de mim, né? E o meu companheiro, a minha companheira, traz em si todo esse sistema, né? E uma coisa muito interessante que a gente pode pontuar já nessa história de entender pai e mãe é que tem um constelador, o João Garriga, você conhece, né? Fiz um workshop com ele há um mês atrás. Apaixonada por ele. Maravilhoso. Eu sou apaixonada. Eu fiz há muitos anos, em Curitiba. Eu fui lá fazer, só para fazer. Eu fiz um online. Ele vai estar no Brasil. No final do ano. Eu cheguei a me matricular em Barcelona, no Instituto Gestalt dele, né? E acabei indo para Barcelona e não ficando lá, não pude fazer mais. Meu filho foi constelado lá, no Instituto Gestalt em Barcelona com ele. Mas o Juan Garriga, ele fala muito dessa coisa de você sair como um pedinte, né, daquilo que você não recebeu dos pais. Né? Onde estão as minhas moedas? Onde estão as minhas moedas? Que você não recebe dos seus pais, quando você se recusa, né, a receber dos seus pais, você sai como um pedinte mesmo, com um pratinho na mão, pedindo que as pessoas te deem aquilo que os seus pais, que você acha que os seus pais acha que eles não te deram. Na verdade, você não conseguiu receber, né? Então você sai com esse pratinho. Então imagine que eu sou esse cara que não consegui receber da minha mãe, ou eu acho que não recebi da minha mãe, todo o amor que eu queria. Como será que eu vou me relacionar com a mulher com quem eu estou casando? Com um pratinho na mão. Pedindo a ela aquele cuidado, aquele olhar e aquele amor incondicional que eu esperava da minha mãe. Da minha mãe. Né? Então, a minha postura diante dessa mulher não é uma postura de um homem querendo ter uma parceria com essa mulher. É uma postura de um pedinte querendo que ela me dê aquilo que eu acho que eu não recebi da minha mãe. Quantos casais a gente não conhece? Qual a chance desse relacionamento durar de uma forma fluida, feliz, né? Ele pode ser que dure muitos anos, de uma forma saudável. Né? Saudável, de uma forma saudável. Mas eu brinco, né? Quando é o inverso, principalmente, né? Quando a mulher faz esse papel de assumir esse cuidado extremo com esse cara, que as mulheres são muito boas nisso, né? De cobrança e de querer que ele seja de determinada maneira, e aí você vai controlando, As minhas pacientes, eu sempre brinco com elas, falo, olha, tem um problema aí nessa sua atitude tão materna, é que a gente não pode transar com a mãe. Né? E aí elas... não vira mãe dele, não. Não vira mãe dele, não, porque rapidamente ele vai conseguir uma mulher, porque a mãe dele é santa, né? Então, veja a sua posição em relação a esse homem e veja a sua posição em relação a essa mulher. Você está eu até trouxe meus bonequinhos, alguns aqui, para a gente ver. O que é um casal? São duas pessoas, um casal ideal. São duas pessoas da mesma altura se relacionando. Né? Mas e se é uma pessoinha menor? Se é uma pessoinha que só recebe? Né? Qual é o movimento daqui para cá? Né? Esse é o movimento do pai ou da mãe. Da mãe para o filho. Da mãe para o filho, ou do pai para o filho, ou do pai para a filha. Né? Esse é o relacionamento de pai para filho, de mãe para filho. O relacionamento do casal tem que ser este. Dois adultos do mesmo tamanho. Do mesmo tamanho se relacionando.
E o Bert diz uma coisa lindíssima, lindíssima, que tem que ser dito em qualquer trabalho com casal. Um bom casal não é aquele que olha um para o outro. Isso é lindo Um mesmo. bom né? casal é o que olha para o mesmo lugar. Lado a O lado, mesmo objetivo. com o mesmo olhar. Mesmo objetivo, o mesmo olhar, a mesma preocupação, a mesma visão. Esse é um casal legal. Né? Não é o que fica só olhando um para o outro. Né? Esse é realmente, você pode dizer assim, não, é um casal bacana, equilibrado, que está olhando para o mesmo horizonte. Né? Tem os mesmos propósitos, tem os mesmos projetos. Esse é um casal bacana. Mas esse equilíbrio, ele só é possível se o trabalho anterior, né, está equilibrado, está visto, está trabalhado. Né? Eu sempre brinco, qualquer relacionamento, brinco não, falo sério, qualquer bom relacionamento, qualquer um, mãe e filho, pai e filho, homem e mulher, mulher com mulher, chefe com funcionário, o segredo mesmo de um bom relacionamento é o autoconhecimento. Né? Eu sei quem eu sou, eu não vou me projetar em ninguém, eu dou conta das minhas questões, eu não sou um peso, eu não quero que ninguém resolva as minhas questões. Esse é o ideal, mas esse também é um processo de vida, né? É um processo de Autoconhecimento vida. é um processo de vida. Você está sempre nesse processo, sempre tentando entender um pouco mais. Né? Mas eu no gosto de dar casamento, a gente... Eu gosto de dar o exemplo do Diga. próprio Bert Hellinger, que no último livro dele conta que aos 92 anos ele ainda foi fazer um movimento em direção à mãe. Ah, com certeza. Não é? Você sabe que eu muito reverenciada também. Está me ouvindo? Tá. Ela era muito reverenciada e todo mundo gostava muito dela. E, de fato, ela era um espírito muito impressionante. Então, eu amava minha mãe, como todo mundo ama minha mãe, ama a sua mãe. Mas, obviamente, a minha mãe tinha... E eu nunca questionei a minha relação com a minha mãe de verdade, conscientemente. E um dia, já com 50 anos de idade, eu tive um sonho. E neste sonho eu dizia para ela assim, você nunca mais vai olhar para mim. Pode, é pecado brigar com a mãe, é brigar com Nossa Senhora. Né? De vez em quando aparece aqui para mim. De vez em quando aparece aqui para mim, reconectando. Isso Pois apareceu para você também, não? Não, mas tinha uma hora que você estava fixa. Mas estamos aqui ainda. Estamos aqui. Mas, enfim, para dizer que a gente demora até para entender as nossas questões com a nossa mãe conscientemente, porque tem todo um tabu. A mãe é um ser sagrado, né? Eu brinco que é a Nossa Senhora mais próxima que a gente tem, né? Então, a gente lidar com essa Nossa Senhora, com esse ser superior que é a nossa mãe, é muito complicado. Então, a gente passa mesmo a vida também fazendo isso. Então, eu entendo perfeitamente o Bert, com 92 anos, dizer, eu ainda tenho umas questõezinhas aqui para trabalhar, né? E a gente tem. Espera só um pouquinho, Dolores, porque estão dizendo que está travando. Aqui para mim agora parece que está normal. Me digam aí se vocês estão vendo a gente direito. Aqui também parece normal. Aqui parece normal. Ontem a gente teve bastante problema com a internet também. Eu hoje estava com a internet boa de manhã e no meio da tarde já estava meio complicadinho. Acho que o tempo fechado, né? Choveu, né? Essa é uma coisa que a gente tem que aprender. Então é isso, basicamente, né? O nosso trabalho individual, como indivíduo, é que vai afetar
o nosso trabalho como casal, porque a gente não coloque no outro aquilo que a gente tem que trabalhar, né? As questões que a gente tem que trabalhar. E a gente traz muito essas questões. Muitas vezes a gente está identificado com alguma dor familiar, e aí a gente vai repetindo isso ao longo dos nossos relacionamentos, né? Quem que não conhece a expressão dedo podre, né? Todo mundo conhece essa expressão dedo podre. Não é o dedo que é podre, né? É você que está identificado com alguma questão anterior. Então, toda vez que você escolhe um companheiro ou escolhe uma companheira, é com esse óculos, né? É com essa visão turvada por um comprometimento anterior, com a sua história familiar, né? E aí você vai lá, trabalha aquela questão, e você consegue estar mais inteiro para se relacionar com o outro, né? Eu acho que o caminho do autoconhecimento, seja ele através de terapias ou ele é o caminho para que a gente tenha uma vida mais fluida, uma vida mais equilibrada, uma vida mais saudável, né? As constelações, para mim, elas foram uma forma de trazer à consciência questões de uma forma mais rápida, de uma forma mais intensa, eu acho, mais interna. Né? Enquanto você falava, eu lembrava do que eu já observei em mim, em perceber que eu fui mãe do meu ex-marido, entendeu? Eu chamava ele, teve um período das nossas vidas que eu chamava ele de Eduardo, meu filho. Entendeu? Muito acontece isso. Minha filha, não sei o que, o homem dizer, né? Mas minha filha... Isso. Não, gente. Quando a gente ensina os nossos filhos a chamar papai e mamãe, e a gente também chama o parceiro de pai, ou o parceiro chama a mulher de mãe. Né? Você está invertendo. A gente vai se deslocando do nosso lugar original, né? E vai assumindo uma posição que é muito boa para os filhos, mas e esse casal? Como fica esse casal? Roberto, e aí a gente tem uma lei da hierarquia. Quem veio antes? Veio o casal veio antes. Né? Isso essa hierarquia tem que ser respeitada. Isso é tão lindo e tão importante e tão difícil, porque depois que o casal tem filhos, o olhar para quem vai? Exato. Mas aí é sempre o respeito à hierarquia. Quem veio antes? Veio o casal. Quem é que tem que ser poupado, protegido? O casal. Porque o casal é o mantenedor desses filhos. Então vamos preservar o casal, a fonte. É como as nossas fontes, as nossas nascentes, né? Aqui na Mantiqueira. A gente tem que preservar a nascente. Se a gente não preservar a nascente, a água fica toda turva, a água fica toda contaminada. A mesma coisa é a relação familiar. Preserva a fonte, né? Mantém essa fonte limpa, mantém essa fonte conservada para que todo o fluxo da vida possa seguir. Né? E também... Não, pode falar. E olhar para essa fonte do outro, né? Para a fonte originária desse marido, dessa mulher, desse companheiro, dessa companheira. Vamos ver. Vai estar oscilando um pouco. Está oscilando. Oi, Regina, tudo bom, querida? A parceira Regina fez faculdade comigo e na época eu falava de constelação. De constelação. E hoje ela trabalha num grupo de constelação muito bacana em São Paulo, muito forte, muito interessante. A constelação foi tomando uma força nos últimos anos, né, impressionante. E não é por acaso. A gente só tem que cuidar para que ela tenha uma base muito forte, para que ela seja um trabalho muito respeitado, para que a gente entenda que a gente está invadindo um sistema, que a gente está
interferindo num sistema inteiro, né? Tudo isso tem que ter muita consciência, né? Da potência da constelação. Sim, né? sim. Às vezes sim. as pessoas acham que constelação é tipo, vou jogar ali um oráculo, vou ver o que está acontecendo lá na minha família. né? Não. Um jogo de adivinhação ou de curiosidade, né? E aí a gente não se dá conta de que é como um dominó, né? Você mexe naquela pecinha e vai chegando lá longe, né? Nesse campo. Então, trabalhar com constelação, eu acredito muito no campo, né? Eu acredito muito que quem está sendo tratado, digamos, que é a pessoa que está sendo constelada. Ela vai estar sempre, de alguma forma, ela vai ter um benefício ali, porque o campo dela está sendo trabalhado. Mas também entendo que o constelador tem que ter muita responsabilidade, porque às vezes a pessoa também não está preparada, né? Não está em condições, e ela sofre um impacto que às vezes ainda não era maduro para aquilo. Não estava pronta para aquilo, né? Eu costumo fazer as minhas constelações, eu converso antes, faço a constelação e depois eu faço uma sessão depois, porque justamente para a gente dar uma ajeitada, né? Uma regulada. Aquela sacudida. A gente sacode, né? Às vezes a gente sacode muito. Sacode. Um bocado até. Então tem que dar. Tem que dar. Esses tempos eu no Instagram eu coloquei assim: você é grata pelo tempo vivido com seu parceiro? Eu botei a pergunta porque eu sou malvada, né? Porque eu queria você não é do bem, né? Eu não sou não. Eu queria cutucar a onça. E aí, vários comentários das pessoas assim, como assim que eu vou ser grata para um cara que foi não sei o quê, que fez não sei o que lá comigo, que né? Várias pessoas assim, não, eu quero que ele suma, desapareça da minha vida, não quero nunca mais enxergar, enfim. Né? Duas coisas a dizer sobre isso, né? Quando você tem filhos com esse parceiro, aí a pergunta que cabe é: quem te deu os presentes mais preciosos que você teve na vida? Da onde eles vieram? Teus filhos são as coisas mais preciosas que tu tem? Ah, são, lógico. Quem deu para você? Como é que eles surgiram para você? Não foi com esse parceiro? Foi. Então vamos agradecer já isso, né? Já começa agradecendo isso. Segundo, se eu, num relacionamento em que eu estava 50%, não consigo perceber os meus 50% de erros... De responsabilidade naquela história, né? Os meus 50% vão virar o meu dedinho podre, né? Eu não aprendi com aquele relacionamento como é que eu me coloco, como eu me coloquei, o que foi, afinal de contas, que levou àquela situação. Eu não aprendi com esse relacionamento. Então, as chances de eu errar num outro relacionamento são enormes. Então, dá um passinho atrás, olha melhor esse relacionamento. Como é que foi a sua atuação? Qual foi a sua colaboração? Quais foram os starts que você deu? Porque às vezes a pessoa que está na sua frente, alguns starts são botõezinhos que vão doer muito. E aquela pessoa não tem condições de suportar. E você startou. E starta, porque casamento é isso, né? Você starta. E aí, de repente, vem de lá coisas que você não imaginava, porque você acionou um botão que não devia ter acionado. Eu brinco muito, né? Segundo casamento é bem mais fácil. É bem mais fácil que o primeiro. O primeiro a gente sai apertando os botãozinhos sem medo de ser infeliz. Adorei. Aperta mesmo.
né? E aí no segundo você já fala assim, parece que aquele botãozinho verde da direita ali, aquele ali melhor não. Ô, Dolores, Né? fala um pouquinho também pra gente, que eu acho que é importante a gente falar sobre, como você falou do segundo casamento, sobre a hierarquia e o respeito por esses parceiros anteriores. Né? Conta aquela história. Vou começar com aquela história. Conta aquela história. Com a história de uma constelação sensacional, inesquecível, instrutiva para todos nós. Sim. Uma pessoa chegou no grupo, nesse grupo que eu participava, antes de ser constelador, o grupo da Maria Emília, maravilhosa de São Paulo, pessoa que eu amo muito, muito, devo muito a ela, porque ela é uma consteladora potente e foi fundamental na minha vida, e é fundamental na minha vida. E a Maria Emília estava com o grupo e a pessoa chegou e disse assim, eu quero constelar o meu primeiro casamento. Naquele tempo a gente fazia as constelações com a pessoa chegando e dizendo um pouco da sua vida e o que queria constelar. Não era oculta. E aí ela disse assim, sabe por quê? Eu me separei, eu tô ótima, meu ex-marido tá ótimo, ele já tem uma namorada, estão vivendo juntos, eu também já tenho um namorado. Mas sabe, para liberar a área, para ficar tudo bem, para ficar tudo equilibrado. E eu me lembro que a Maria Emília deu uma olhada assim para mim, e eu falei, vamos lá. Vamos lá. E aí ela colocou o parceiro, o primeiro marido, a atual, né? E disse para ela assim, diga para ele, diga para a atual mulher, eu fui a primeira, você é a segunda, e eu te respeito por isso. Respeitando a hierarquia. Ela foi a primeira mulher, agora tinha uma outra. Então, eu fui a primeira, você é a segunda, e eu te respeito por isso. Aí a mulher se posicionou na frente e disse assim, eu sou a primeira, você é a segunda, e eu te respeito por isso. Aí a Maria Emília, que era consteladora, disse assim, por favor, diga, eu fui a primeira, você é a segunda. Ela não dizia qual era o erro, ela só dizia para ela, repita, eu fui a primeira, você é a segunda, e eu te respeito por isso. E ela falou umas 3 vezes, eu sou a primeira, eu sei, entendi, eu sou a primeira, você é a segunda, ou seja, não desocupou. Não desocupou. Ela estava lá ainda absolutamente presa àquele casamento. Sim, né? Sim. E aí, com isso, o que acontece? Ela não está mais naquele lugar, porque o casamento já acabou, mas ela quer se manter naquele lugar. Então, além dela interferir na relação nova, né? Ela também não vai ter uma relação para ela. Não está livre para ter outra relação. Como é que você vai casar se você está casado? Né? Então, se você ainda é a primeira, de fato. E eu fui a primeira, descreve com exatidão o seu lugar. A primeira mulher deste homem fui eu. A primeira esposa desse homem fui eu. Pode ele ter 7 casamentos, pode ele ter 200 casamentos. A primeira esposa fui eu. Esse é o seu lugar. Isso não tem questionamento. Né? E a ordem é sempre essa, né? Onde é o seu lugar nessa história? Né? E aí tudo fica bem. Se você reconhece, é reconhecido, e é reconhecido, né? Quando uma pessoa que se divorcia diz assim, você tem um lugar no meu coração. Tem. Evidente que tem. Em algum momento você ocupou um espaço dentro de mim que me fez querer casar com você. Então você tem um espaço no meu coração.
Você tem um espaço no meu coração, mas agora a vida segue, agora eu vou fazer outras coisas, agora eu amo outra pessoa. Mas você sempre terá um espaço na minha vida, na minha história. Se eu for escrever a minha história, casei com um fulano, depois casei com outro fulano, este primeiro fulano eu vou ter que escrever na minha biografia. Então ele faz parte. Automaticamente ele faz parte. E também isso acalma o outro, né? Sim, e também o segundo parceiro, a segunda parceira, reconhecer que houve um outro parceiro antes. E que eu só estou ocupando este lugar de segunda ou de terceira, porque outras ou outros estiveram ali e deixaram aquele lugar. Não é? Porque é muito comum a gente ver os relacionamentos onde um não quer nem saber falar do outro, ou falar aquela bruxa, né? Assim, aquela lá, ou aquele outro, né? Sem o menor respeito pelo que veio antes. Pela história vivida. E agora a gente volta um pouquinho a fita e diz assim, dentro do coração desse sujeito, tem uma pessoa antes. Tem. Ela estava lá. Quando eu cheguei, ela já tinha passado por ali. Então, é inútil, é absolutamente inútil eu não reconhecer isso. Teve um tempo que essa pessoa que eu amo amou outra pessoa. Outra pessoa. E isso o fez melhor, maior, né? Porque cada vez que você ama uma pessoa, você cresce em compreensão, em entendimento, em dedicação. Então, esta outra pessoa faz parte daquele ser que você ama. Sim, sim. Faz parte da história dele. Então, por isso que o Bert diz, eu te aceito tal como você é. Né? Não dá para tirar um pedaço. Não dá, é receber. Não dá para apagar um pedaço da história, né? Não, você vai desconsiderar a história daquela pessoa que você diz que ama? É a história dele, é a história dela. Essa é a história. E essa história é que constitui esse ser que você ama. E muitas vezes essa insegurança, vamos dizer assim, em aceitar a relação anterior, pode muito estar ligado ao que você começou lá atrás falando, né? O que eu estou buscando nesse parceiro? O que eu estou buscando nele? Eu estou com o meu pratinho de pedinte, né? Porque a mãe... Ou eu estou inteira. Não é a mãe, é a mãe. O pai é o pai. Eu nunca vou ter primeira mãe, segunda mãe, terceira mãe. Eu tenho sempre uma mãe. Né? Mãe eu não tenho jeito de ter mais de uma. Pai também eu não tenho jeito de ter mais de um. Então, se eu vou buscando naquele parceiro ou naquela parceira, ainda pedindo aquilo que eu acredito que o papai e a mamãe não me deram, eu não posso olhar para aquele outro e dizer que teve um antes, a história não casa, né? Porque o que eu estou querendo, na verdade, não é o parceiro ou a parceira. Eu estou querendo ou o papai ou a mamãe. Exatamente. Eu estou buscando algo que aquela pessoa não tem nenhuma condição de me dar. Né? Não tem. E aí a gente pode falar também do equilíbrio entre o dar e receber. Né? Entre o casal, sim. A gente tem que ter muito cuidado entre o que a gente dá e o que a gente recebe. Às vezes... essa pessoa que é excessiva, né, que cuida demais, que dá demais, que cobre de tudo, né? Não, mas eu aguento, eu suporto, porque eu amo ele demais, então eu faço tudo por ele, né? Saindo completamente dessa balança equilibrada, eu sempre brinco também, eu digo assim, vem cá, quando você está devendo para o banco, vamos supor que você está devendo para o banco e o banco liga para você. Você atende? Ou você sai correndo e se esconde do banco? Né? Então, se você deve demais a uma pessoa que vive contigo, você foge dela, porque você tem condições de pagar. A dívida fica tão grande que você não tem como pagar. Você percebe que tudo que você der para aquela pessoa ainda é pouco. Então você foge, mesmo amando. Porque é importante também que a gente diga que aqui a gente não está falando de amor, a gente está falando de ordens do amor.
O amor está lá. O amor não são coisas diferentes. A maneira como você lida com isso é que vai ser suportável ou insuportável. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Né? A gente tem que saber até onde a gente pode ir e até onde a gente pode dar e aquilo que a gente tem que receber. Porque E o quanto esse equilíbrio no casal é importante, né? Entre o marido e a mulher. Aquele equilíbrio para o mais, o equilíbrio positivo para o mais. Eu faço um pouquinho, ele faz um pouquinho a mais. E aí eu faço um pouquinho a mais. E ele faz um pouquinho a mais. E eu faço um pouquinho a mais e a gente vai sempre crescendo para o mais na nossa relação. Exato. Né? Um pouco a mais sempre. Por quê? Porque ele me deu, me fez feliz, me agradou. Se eu só retribuir, eu fico naquele mesmo estágio. Então eu tenho que retribuir e fazer um pouquinho mais para agradá-lo. Um pouquinho a mais, isso. E aí a gente vai nesse equilíbrio. Mas sabe, Márcia, eu acho que eu vejo você como você é das coisas mais prazerosas que uma relação pode trazer. Pode trazer. Né? Porque quando você não é visto como você não é visto. Né? Então, quando o seu parceiro, a sua parceira olham para você e não enxergam todas as suas dificuldades, todas as suas limitações, você exatamente como você não é o conforto de chegar em casa, né? Você diz assim, esse cara sabe quem eu sou e ainda assim está aqui. Ou essa mulher sabe quem eu sou e ainda assim está aqui. Isso é um conforto absoluto, né? Isso é Quando você tem que ser legal para ser amado, o ser legal é uma moeda de troca, né? Então, a sensação é que você pagou para ser amado. Né? Se você tem que ser, mulheres principalmente, você tem que ser linda, maravilhosa, sexy para ser amada, a sensação é de que você pagou por aquele amor. De alguma forma você fez para receber aquele amor. E aí não é o amor conforto, não é o amor aconchego, não é o amor pertencimento. Você diz assim, não, essa sou eu, é o que eu tenho para hoje, entendeu? E você diz assim, tá bom, é assim que eu gosto de você, desse jeitinho mesmo. Né? Essa eu acho que é a busca que a gente tem que ter na relação amorosa, assim, ser você mesmo, aceitar as suas limitações, aceitar as limitações do outro, dizer, olha, cara, é essa pessoa que eu sou. É o que tem para hoje. Topa? Se topar. Se topar. Segura. Segura porque não é fácil. Ninguém quer perguntar nada, não, gente? Pergunta aí. Não, a gente fica aqui conversando. Né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mas parece que não. André Zorato, amigo querido da Band. Olha! Estamos falando de relacionamento de casal. Como não tem ninguém aí com nenhuma questão, né, Márcia? Está todo mundo vivendo bem. Acho que está todo mundo vivendo um bom relacionamento de casal, né? Eu acho. Tá bom ouvir o papo. Eles estão dizendo que é para a gente continuar conversando. Então tá bom. A Juliana, que comentou aqui, tá ótimo, podem continuar, vai conversar comigo amanhã. Juliana é minha prima. Ai, Zorato, obrigada, Zorato. Amanhã é sua prima, né? Ela vai falar também de... Ela vai fazer uma live online. Contigo, né? E o marido, e o marido dela também. Amanhã eu vou tentar colocar os três juntos na... Você sabe que a história que a sua filha disse, eu fui pesquisar por que eu não tinha conseguido colocar nós três na telinha. Porque possivelmente você e a Nílvia não Nós eram somos amigas.
Isso. Ó, aqui, ó, a Bia Carvalho está dizendo, é porque a gente é solteirona. Olha, não, Bia, não sei se é o seu caso, Bia. Não sei se é o seu caso, mas eu vou dar uma dica. Se separa do papai, hein? Faz esse divórcio. Me sinto meio viúva, mas você sabe que eu vou falar sobre isso porque foi um movimento que eu percebi em mim. Eu me percebi então mulher do meu pai. Na minha história... Demora, né? Pra gente muito. Na minha história de família, houve um momento na minha história em que meus pais se separaram e os filhos ficaram com o pai. E eu era a mulher da casa. Então, sim, naquele momento, eu me tornei a mulher do meu pai. Sim. E ter um marido era trair papai, né? Sim. E é óbvio que nada disso era consciente. É óbvio claro que nada disso estava aqui, né? Eu só fui viver e perceber isso agora, recentemente, com as constelações, em que teve um dia que eu falei assim, então é isso. Eu era mulher do meu pai. Aqui tem uma pessoa falando de relacionamento e as questões ainda a resolver com o pai do meu filho. É aquela história do casamento não encerrado, né? Uhum. A história do casamento não encerrado. Se você não encerra o primeiro casamento, ou o segundo casamento, ou o terceiro casamento, não vem o seguinte. Uhum. Né? É muito importante que a gente consiga encerrar as nossas relações, mas encerrar da forma correta, né? Uhum. Quando você olha para o ex-marido e diz assim, valeu, né? Eu sou grata a você por todo o aprendizado, por todos os momentos felizes, por todos os momentos tristes que me ensinaram tanto, por todas as decepções, porque só se desilude quem se ilude. Né? Então, quando eu percebo todo o processo e entrego a você a minha gratidão por tudo que a gente viveu, eu posso me virar e olhar para o novo. Isso. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso dizer, olha, muito obrigada, você me deu um filho, eu amo muito esse filho. Então eu te entrego essa gratidão por isso que você me deu, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi, mas agora eu deixo com você e vou viver outra coisa. E aí você consegue olhar para o novo, mas precisa encerrar mesmo, encerrar bem, encerrar bonito, sabe? Fechar aquela história de uma forma respeitosa, para que você possa viver um relacionamento novo. Isso é fundamental, isso é fundamental. A gente pode ficar se prendendo em histórias passadas porque não sabe encerrar, porque não sabe dar um lugar para elas. Qual é o seu lugar de meu primeiro marido? Eu não nego, você foi o meu primeiro marido. De pai do meu filho, eu não nego, você foi o pai do meu filho, você é o pai do meu filho. Tudo tem um lugar. E quando você coloca em ordem, que é o que a gente fala de ordenar, né, o amor, quando você coloca em ordem, o espaço flui, as coisas podem acontecer. Tem uma outra questão também que é muito interessante, que é a gente olhar para o nosso sistema familiar e perceber como é que foram os relacionamentos da nossa família, né? Como é que as pessoas se relacionaram? Eu brinco muito, porque quando você está honrando o seu sistema, que é uma coisa que você tem que fazer, é como se fosse um time, né? Esse é o meu time, da minha família. E digamos que você é do time das mulheres infelizes nos relacionamentos. Você pode ser do time das mulheres infelizes no relacionamento. Você olha para trás, sua tia foi infeliz, sua outra tia foi infeliz, a sua avó foi muito infeliz, a sua bisavó foi mais infeliz ainda. Então, você é do time das mulheres infelizes no relacionamento. O que a gente faz com isso? Eu só vou encontrar parceiros que me façam continuar sendo leal a todas essas mulheres infelizes e ser infeliz também. Porque eu não quero sair do meu time. Eu quero deixar de ser Corinthians e ser Palmeiras? Não, eu não quero. Eu quero fazer parte do meu time. Daquilo. Ah, bom. Então eu estou condenada
o tal dedo podre, né? Eu estou condenada a escolher sempre um cara que vai me tratar mal para eu continuar no time das mulheres infelizes? Não, eu vou dizer tia, vó, bisavó, mãe, eu vejo a dor de vocês. Eu respeito a dor de vocês. Mas eu quero construir uma nova história para as mulheres da nossa família. Pode ser? Me abençoem se eu fizer isso. Me olhem com amor me abençoem. Se eu fizer. Me olhem com amor. Eu não estou traindo vocês. Eu estou vendo vocês. Vocês têm um lugar no meu coração. Mas eu quero que vocês me abençoem para que eu construa uma história diferente para as mulheres da nossa família. E ordenando o amor, tudo flui. Nada é fácil, mas tem saída. Não, e nem tem outra pergunta aqui. Existem os tabus que, por vezes, carimbam, por exemplo, que casamento abençoado é apenas o primeiro. Como a constelação vê isso? A gente vê isso como essas crenças que a gente vai carregando dentro de nós, né? E é disso que nós estamos falando. Em honra a essas crenças, em honra familiares. Toda a minha família sempre acreditou nisso, que casamento bom é o primeiro, que a gente tem que ficar, que a gente tem que suportar. Isso a gente traz do nosso sistema familiar. Então, do mesmo modo, você diz, papai, mamãe, avô, avó, eu respeito esse pensamento de vocês. Vocês foram educados assim, vocês acreditavam nisso. E eu respeito, e é um direito de vocês. Me abençoe se eu faço diferente. Me abençoe se eu escolho ser feliz com outra pessoa. É sempre esse o movimento. Sabe por quê? Porque o que a gente quer no mundo é ser respeitado, é ser visto. Então, se você olha para os seus pais e diz assim, é um direito de vocês acreditarem nisso. É um direito de vocês honrarem essa crença familiar. Esse é um direito de vocês. Mas eu peço que vocês me liberem, porque eu acredito em outras coisas. E eu peço que vocês me abençoem, me deem um lugar no coração de vocês, mesmo eu pensando diferente. Ô Dolores, eu, nos meus estudos e nas minhas leituras de Bert Hellinger, eu entendi a frase e o pensamento que se diz o que Deus uniu, o homem não separa. Que é que faz parte, não é, da ideologia da Igreja Católica principalmente, né? Então vamos lá. Se eu me unir a alguém e se eu tive um filho com esse alguém, então sim, esse homem vai estar no meu coração e na minha história para sempre. Sim. Você vai estar casada de alma. Para sempre. O que não significa... Isso é o que a gente vê na prática, né? É o que a gente vê na prática. O que não significa... O que não significa que se esse relacionamento não for mais satisfatório, amoroso, equilibrado, saudável, que eu tenho que continuar vivendo com aquele homem. Eu só tenho que reconhecer que ele tem um lugar em mim. Ele tem. E aí sim. Essa que é a questão, né? Ele tem, ele vai estar mesmo no seu coração. Então eu me lembro falando. E eu me lembro de um dia fazer... Bem colocado, Márcia, é isso mesmo. Eu me lembro de um dia fazer um grupo desses que eu faço pelo Zoom e falando sobre relacionamento de casal, e eu falei, então, eu quero dizer para vocês que sim, o que Deus uniu, o homem não separa. Mas neste sentido... Neste sentido. Ele vai estar comigo eternamente, sempre. Principalmente se eu tive filhos com ele. Eu tive 4 filhos. Meu primeiro filho não nasceu, meus 3 filhos estão aí lindos, maravilhosos e ótimos. Eu e o meu marido não somos mais casados, é meu ex-marido. Mas esse homem faz parte da minha vida para sempre. Não é? Sempre. Quando você olha o rosto de um filho seu, ele está lá. Ele está lá. O meu Tiago, que é na hierarquia correta, é o meu 3º filho. Eu olho para ele de vez em quando e eu falo assim, nossa, eu estou enxergando seu pai. E vou estar ficando igualzinho. Fisionomia do rosto, jeito de falar. Ele faz um negócio com a boca que é igualzinho o pai. Então, se toda vez que eu olhar para esse filho, eu não quiser reconhecer nele esse pai,
eu criar um caso, eu criar um obstáculo, eu estou olhando para o meu filho e dizendo, eu não reconheço você. Exatamente. Quando uma mulher, quando um homem rejeita o ex, né, e que é pai de um filho, ele está rejeitando 50% desse filho. Metade daquele filho. E esse filho enxerga isso nos olhos da mãe, enxerga isso nos olhos do pai. E não quantas vezes numa dito, constelação, né? Não, quantas vezes numa constelação eu tenho que dizer para a pessoa que eu estou constelando, diga para sua mãe, mãe, me permita amar meu pai. Quantas vezes? Pai, me permita amar minha mãe. O fato de eu amar minha mãe não trai você. O fato de eu amar meu pai não trai você. Isso para uma criança é tão libertador. Para uma criança que eu digo, porque quando eu trato um adulto numa dor dessa, eu estou tratando essa criança que não pode amar o pai. Então, olhe com bons olhos para os pais dos seus filhos, para que os seus filhos possam viver bem, em paz, né? Ter a força dos dois. Você não quer ter um filho capenga, então deixa ele ter a força. Não dá para cortar dois. ele no meio. Não, por favor. Até porque a gente não sabe bem qual é o meio, né? Porque às vezes você olha tá tudo o olho... entrelaçado. Que olho eu tiro? Não dá, não tem como. É respeitar o outro, é dar lugar ao outro, né? A gente sabe, hoje em dia, a gente faz constelação e a gente tem que considerar o cachorro e o gato da família. Sim, eu já fiz uma constelação de um cachorro. Porque a energia deles, ela é uma energia que faz parte daquele sistema. Claro que faz parte. Sim. Não tem dúvida de que faz parte. Né? Então, você imagina você querer cortar uma pessoa que está 50% dentro do seu filho. Não tem como. Não tem. Eu te aceito como você é, eu te dou um lugar no meu coração, você faz parte da minha história. Não rasgue a sua biografia, né? Não rasgue a sua biografia. A sua biografia diz, no ano de 1900 e não sei o quê, Márcia casou-se com fulano de tal, Está na biografia. Respeita a tua biografia, respeita você mesmo, as suas escolhas. Você fez essas escolhas em algum momento. Agora não serve mais. Perfeito. Mas eu fiz, eu não posso negar. Tá bom. Não tem problema não. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é isso mesmo. É mais fácil do que bater de frente, é mais fácil do que querer que negar, sempre é mais fácil. Para que tudo flua, né? É isso. Mais alguma coisa? A Paula perguntou se travou, eu acho que não, né? Para mim aqui tá tudo acho ok. Que não. Bom, gente, eu queria falar, Márcia, da constelação de sábado. Por favor. Né? Aproveitar. Por favor. Sábado, às 16 horas, eu vou fazer uma constelação no Meet. Tem um grupo já que... Eu tenho um grupo no WhatsApp que é um grupo só para trocar essas datas e horários de constelação. Esse meu grupo não é daqueles grupos assim, boa tarde, bom dia, manda uma florzinha, manda um coraçãozinho. Não. Esse grupo é um grupo em que a gente diz assim, ó, tal dia, tal hora tem constelação. Quem pode participar? É assim. Então, tanto a pessoa pode buscar no meu Instagram o link para a constelação de sábado, vai estar lá, na bio, quanto a pessoa pode também entrar em contato pelo meu WhatsApp, que também está lá, e entrar no grupo. Para mim é indiferente, assim, eu quero que as pessoas participem, eu quero que as pessoas entendam o processo, eu quero que as pessoas pisem no tapetinho. Pisem no tapetinho, adorei isso. Adorei. Vai lá, põe o pezinho lá, vai. Vai lá, coragem. Porque uma coisa importante da gente dizer das constelações, e que eu digo em todos os meus grupos, quantas vezes você diz eu te amo,
odiando? E quantas vezes você diz, eu te amo, eu te odeio, amando profundamente? E nas constelações familiares, não é você que fala, é a sua alma. E a sua alma não mente. Não a sua mente. alma diz aquilo que ela está sentindo. Então, você tem a oportunidade de dizer para aquele pai que você diz que odeia, eu amo você. Você tem a oportunidade de dizer para um ex-marido, eu sinto muito porque não deu certo. Mas eu amei Você muito pode você. dizer isso. Mas eu te amei demais e você me machucou, eu senti muito. E eu te machuquei também. Coisas que numa discussão de casal, você não tem oportunidade de ser ouvido com essa tranquilidade. Não. Então, a constelação, ela tem essa beleza, essa grandeza de permitir que a sua alma fale. Né? Quantas vezes você vê uma pessoa entrar para fazer uma constelação sobre a sua mãe, né? E, de repente, ela virar uma criança chorando, dizendo, mãe, você não olhou para mim. Eu só queria que você olhasse para mim. Olhasse para mim. Né? Às vezes uma mãe que já nem existe mais materialmente, e você tem a oportunidade de dizer assim, olha para mim, mãe, eu preciso do seu olhar. Então é um momento em que você pode reverter grandes dores, grandes equívocos, grandes enganos. E esse eu sinto muito, que você diz para um representante, ele vai chegar na alma daquela pessoa. Quantas vezes a gente vê isso, né? A pessoa, ela não fala comigo, ela não quer saber de mim, tudo que eu falo ela retruca, aí você faz uma constelação e na constelação você diz assim, eu sinto muito se eu te machuquei. Aí no outro dia aquele pai que só vivia brigando fala, olha, eu posso passar aí para pegar minha filha, para a gente ir ao cinema? Quem é essa pessoa que está aqui no telefone? É a pessoa que recebeu na alma eu sinto muito. Dolores, eu digo que, pelo menos essa é a minha percepção das vivências com as constelações, e que em algum momento nós desaprendemos a perceber a linguagem da alma. Né? A nossa evolução da sociedade fez com que a gente perdesse a linguagem da alma. Então, a gente não sabe mais. E na constelação, eu, Márcia, redescobri a linguagem da alma. Mas o ego ele está em nós, né? E ele tem uma função muito importante. O ego nos protege. O ego é esse intermediário tão precioso, né? Tão útil para nós. Mas quando a gente constela, o representante, ele não é o nosso ego. Não. Ele não está ali em defesa de nós mesmos. Ele só está percebendo. É só sentimento, então não tem esse filtro. Então você é capaz de dizer para um ex-marido, eu sinto muito, eu te machuquei, eu sinto muito. Né? Você pode dizer para uma mãe, eu precisei de você, eu senti a sua falta. Né? Você pode dizer. Então, é um momento realmente muito poderoso. E super terapêutico, né? Sim. Eu digo que é uma filosofia com efeito terapêutico, né? Porque... Exatamente. Só filosoficamente você já resolve. Sim. Se você conseguir pensar daquela maneira, você já está no bom caminho. E se você colocar na vida os ensinamentos do Bert Hellinger, se você tomar diariamente uma injeção na veia das ordens do amor, e colocar em você isso é a filosofia. Você está seguindo, vamos dizer assim, um ensinamento. Isso é a filosofia. Né? E ela tem efeito mesmo. E ela tem efeito terapêutico. Sim. Né? Total. Para você e para os que estão com você. Né? Ao seu lado. Isso é que é lindo. Você mexe um botãozinho e você acessa o campo inteiro, né? E você pode curar o campo inteiro. Quando você resolve uma questão sua, você está resolvendo a história de um campo. Né? Não é, você nunca está sozinho. É tudo muito bonito. É tudo muito bonito.
Então, alguém tem mais alguma pergunta? Fale agora, ou cale-se até sábado. Ou me pergunta sábado. Na constelação com a Dolores. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Bia escreveu Santo Deus. A Juliana disse perfeito. Quando acabamos um relacionamento tóxico e a outra pessoa não aceita, o que fazer? Não precisa estar de frente para essa pessoa para você dizer, né? Porque às vezes quando você está de frente com uma pessoa, ela já está com aquele filtro de não aceitar, de não querer saber. Então você pode dizer mentalmente para essa pessoa: eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu reconheço a sua dor, você tem um lugar no meu coração, você fez parte, mas agora eu deixo com você e sigo a minha vida. Isso não é conversa fora, né? Isso atinge a alma dessa pessoa. Muitas vezes eu falo assim para uma pessoa: ela tem um problema de relacionamento com, sei lá, vamos pegar de novo o pobre do pai do filho, né? Mas ela tem um problema com esse cara, né? Que é muito comum, é super comum. Sim. Antes de você ligar, antes de você pegar o telefone, você pensa nele e diz assim: eu respeito você, você é o pai do meu filho, você tem um lugar no meu coração, eu sou grata a você pelo filho que você me deu. Diga essas coisas. E aí você toca o telefone para lá. É diferente. Você se coloca num lugar diferente, de respeito àquele ser humano e àquela história que vocês tiveram. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer pertencer. Se você enxerga essa pessoa na dimensão dela, tal como ela é, e você diz assim: eu vejo você. Eu vejo você, eu vejo o seu sofrimento, eu vejo a sua dor, eu vejo o que seja, eu vejo você. Isso com as dores já dela, é né? Sim, tal com qual você é. E você entrega, diz: eu vejo você, eu respeito você como você é e sigo a minha vida. É isso. E olhe para você, para ver por que você se envolveu num relacionamento tóxico. Isso é fundamental. Né? Sim. Para a gente não achar outro. Para não continuar seguindo na mesma trilha, né? Para mudar o caminho. Porque você buscou, né? De alguma forma, alguma coisa te atraiu para isso. Então, olhe para isso. Assim, por quê? Por que eu me atraí por esse relacionamento? Ou por que eu mantive esse relacionamento? Sempre é bom a gente olhar para a gente, para que a gente aprenda com aquela situação mesmo e não volte a repetir. Ter a consciência de que 50% daquela história é responsabilidade nossa, né? Porque é muito fácil a gente se colocar sempre no lugar de vítima e dizer que é o outro que é o agressor, o outro é que é... Né? Então, assim, eu tenho responsabilidade nessa história. O meu marido tem uma frase sobre relacionamento que eu uso muito e gosto muito. Ele diz assim: todas as relações são relações de compensação. Por que está compensando para você estar em determinada relação? É bom a gente olhar. Quantas vezes uma mulher diz assim: eu não consigo trabalhar porque o meu marido é um machista e não me deixa trabalhar. Qual a compensação de ficar em casa que ela e não me está expor no recebendo mercado de trabalho? Né? Tudo isso a gente tem que pensar e conseguir sempre dar um passo atrás e olhar para si mesmo, dizer: por que eu estou nessa relação? Qual é a vantagem que eu estou levando aqui? Tem alguma vantagem? Tem alguma compensação? Por que eu me coloco nesse lugar? Né? Isso para a gente aprender para os próximos relacionamentos é fundamental. Sim. Estão elogiando. E às vezes a gente leva anos, né, para enxergar. Leva anos, né? Mas dar o primeiro passo nesse caminho de autoconhecimento, né? Já nos ajuda profundamente. Lembrar sempre que uma relação de casal é 50% responsabilidade sua.
É isso. Olha, a Bia tá feliz, dizendo que tá lindo. André Zorato diz que tá amando a live. Querido. A Bia, a Suelen, a Juliana, tá todo mundo feliz aqui. Olha, e eu vou dizer que eu também estou muito, muito feliz. E eu também. A gente vai fazer isso mais. Márcia, a gente vai fazer isso mais vezes, tenham certeza. Não dá para fazer toda semana. Não dá para a gente ficar em uma jornada dessa, né, Márcia? Hoje eu estava pensando nisso antes de começar. Eu falei, nossa, a Márcia está numa jornada, porque todo dia é ela. Literalmente, né? Literalmente. Mas é muito interessante. Obrigada, querida. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Para mim também, está valendo muito. Eu faço hoje não é curso, mas enfim, ele chama de... enfim, eu faço um curso, vou chamar de curso com o Décio de Oliveira, Sim. que ele chama de inteligência sistêmica. E ele diz uma coisa que eu aprendi a perceber, né? Ele diz, por mais difícil que seja, o que você está fazendo tem que te trazer alegria. Se não te traz alegria, não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim... Isso eu digo dos relacionamentos também. Tem que ser então, tudo que a gente vai fazer... Não pode dar trabalho. Tem que trazer alegria. Vai dar trabalho, né? Então, vamos lá, eu estou aqui a semana inteira, todo dia tem que me preparar, todo dia tem que... Isso é um trabalho? Isso é um trabalho. Mas a hora que eu sento aqui na cadeira para começar a arrumar as coisas para a live, a alegria, ela é grande. Hoje eu estava cansada, sabe? Andei não dormindo tão bem às noites, então hoje foi o dia que chegou o cansaço. Mas aí eu sentei, Márcia, aqui e aí vem a alegria. Então, Você sabe que eu trabalhei muitos anos com jornalismo e nos primeiros anos eu era bem mais nova e eu tinha uma alegria enorme de ir para a TV, de conseguir uma pauta, de fechar uma entrevista, aquilo tudo me deixava muito feliz. E foi mudando, e o que me fez mudar realmente foi isso, eu queria ter prazer, eu queria ter alegria com o meu trabalho. E eu entro no meu consultório e pode ser o que for. Às vezes eu saio de lá às 8 da noite com uma questão diferente da outra, e eu saio feliz, eu saio realizada, eu entendo por que eu estou ali, aquilo faz sentido para mim. Então, eu sou grata, porque eu sei que a maioria das pessoas não trabalha com o que ama, né? Mas se for possível, recomendo. Procurem alegria no que fazem, né? Procurem alegria. Até num trabalho que não escolheu, mas procurem alguma alegria. Sim, procurem alguma alegria. Porque senão fica muito mais difícil. Fica. E opa, estou trabalhando, então tá bom, né? Né? Aquela coisa de estou trabalhando, então tá bom. Eu estou muito feliz, e eu te disse, né, por escrito, a alegria é um dos sentimentos que eu mais prezo, porque eu acho que a alegria é saúde integral. É isso mesmo. Uma pessoa tem alegria, ela tem saúde integral, ela pode comer até porcaria. Adoro comer porcaria. Meu neto de 4 anos fala assim, vovó, a gente gosta de comer porcaria, né? Eu falo, eu adoro. Pensa na mãe dessa criatura, quando essa avó chega e que leva bala, chocolate, pirulito. Ai, vovó, eu também gosto de alegria, de porcaria. Eu falei, eu porcaria. Também. Como é bom ser vó, né? Como é bom ser vó. Adoro. Eu também. Bom, vamos lá. Quero agradecer Dolores primeiro, principalmente, por estar aqui comigo. E agradecer a todo mundo que esteve aqui, que continua estando, que ficaram conosco, os que passaram e já foram embora. Está sendo uma grande alegria, verdadeiramente. Amanhã, Juliana, é com você e com o Jaime, por favor. Vai ser nosso último dia. Olha, gente, vou fazer todo o esforço para assistir, mesmo que seja um pedacinho, pelo menos eu quero assistir. Amanhã eu vou estar em São Bento, vou fazer a live de lá. Então, que legal.
Vou estar lá. Ia hoje já, mas aí não deu muito certo aqui. Então vou amanhã bem cedo. Então farei a live de São Bento. Então, para cumprir aqui a nossa rotina, vou colocar a música para a gente escutar A Paz, para a gente terminar a nossa noite. Obrigada, querida. Muito obrigada. Nos vemos. Grande beijo. Obrigada a todos que participaram, que mandaram perguntas. Isso é muito legal para a gente. Isso é ótimo. Sim. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Beijo, Bia. Beijo, Juliana. Oi, Keila. Obrigada por estar aqui de novo. Beijo. Vem amanhã. Vamos estar eu e a Ju. Obrigada. Oi, Célia. Boa noite. Carinhos do meu próprio Ah, que bom, Keila, que bom. Beijo para todo mundo. Boa noite, até amanhã.